nós conversamos, na verdade, né? Sim. Um pouco sobre a questão de pontos que tem que ser vencido para você descobrir novas fases. Então, eu vou finalizar isso aí, vou vencer o que tem que ser feito para poder me tornar um Iron Man. Assim, é gostoso ter esse título. Não, eu imagino. É gostoso, assim. Cara, quando eu fiz uma prova agora, recentemente, que foi o de... Foi de sprint? Exato, o sprint. Cara, eu saí de lá me sentindo. E foi legal porque naquele dia eu tinha um churrasco na parte da tarde. E você vê que eles colocam um carimbo na batata assim da perna. Sei. E eu, pá, cheguei em casa, tomei banho, tal, não sei o quê. Aí cheguei no eu não cheguei no churrasco normal. Eu cheguei no churrasco, parecia que eu tava assim, ó. Irradiando. Não, e eu fiquei mesmo. Eu me senti muito bem por ter finalizado. Aí eu não sei o que. Pô, Lúcio, eu vi que você fez. Eu falei, fiz. Aí um cara disse, olha, tem prova que você fez. Olha aqui o número. Foi bem engraçado. Que massa. Bom, muito bom. Obrigado por compartilhar um pouco dessa experiência. Algo que, de novo, quem puder experimentar, e mesmo que comece ali aos poucos, vale a pena. Eu queria falar um pouco sobre terapia. Você, doutor Alexandre, formação em medicina, mas você exerce muito terapias alternativas. Sim. Eu, na verdade, eu uso se você quiser explicar o porquê, a importância de você poder fazer o tratamento de ozonioterapia. E eu não conhecia. Lembra? Sim. Como assim eu não conhecia isso? Eu fui conhecer tem 6 meses, talvez. Eu não conhecia, eu não sabia a importância de poder, né, se tratar e cuidar. Sim. É uma forma natural? Com certeza. É uma técnica que tem há mais de 150 anos. O primeiro equipamento, quem desenvolveu ele a nível industrial foi o Nikola Tesla, está aqui nos Estados Unidos e funciona até hoje. E essa é uma das outras características, é um equipamento de fácil manutenção. E ele basicamente, né, o que esse equipamento faz, se chama efeito corona. E para aqueles que estão nos ouvindo, o ozônio é o mesmo do ozônio do céu. Então eu falo carinhosamente que eu faço uma terapia que eu coloco o céu nas pessoas. Boa. E aí o que acontece? O ozônio na natureza, ele é um mecanismo de defesa da Terra. Então quando, por exemplo, aparece no noticiário assim, os índices de ozônio estão aumentados, eles correlacionam isso à poluição ambiental. Porém o que acontece? Eu vou usar um termo técnico, mas eu vou explicar. Chama químio, de parte química, taxia. Então, o ozônio tem afinidade, ele segue em direção a substâncias químicas tóxicas. Então, o ozônio, ele se desloca no ar para resolver problemas ambientais. Então, aonde tem ozônio, tem solução. Uau. Então, isso é na natureza. Sim. E aí, ozônio significa, em alemão, cheiro. Então, quem descobriu? Então, ele tem um cheiro muito característico. Então, quem já alguma vez entrou em contato com o ozônio, ele vai saber o que é ozônio. Então, o ozônio, ele tem uma técnica que tem mais de 150 anos. Houve uma problemática, vou dizer assim, por volta da década de 30 aqui nos Estados Unidos, que é um assunto bem desconfortável, no sentido de que teve uma mudança do que era, na verdade, existiam vários modelos terapêuticos e medicinais. E aí teve uma introdução de um grupo de empresários para criar a indústria farmacêutica. E aí tudo aquilo que competia com a indústria farmacêutica, eles caçaram. Então existem alguns estados, como as leis são independentes em cada estado, então tem estados que você pode fazer o uso da ozonoterapia e tem estados que são proibidos. Então vai reger conforme a legislação de cada estado. Então ele é uma técnica que tem nos Estados Unidos há mais de 100 anos. Sim. E assim, qual é a preocupação? Eu vejo que você atende muitos empresários. Né? Nós já conversamos sobre isso, que o empresário, quando ele não se cuida, a consequência que causa na saúde dele é muito grande. E eu adorei a nossa conversa porque você defende o empresário conciliar negócios, cuidar da saúde, o esporte. O que você tem trazido, talvez... Eu tenho e foi muito bom o nosso contato, porque já era um desejo meu tocar esse assunto. E aí então ele transbordou. Foi uma erupção de informações para trazer uma frase rápida para trazer uma clareza. O empresário,
ele pode ter múltiplos negócios e, tecnicamente, infinitos negócios. Ele pode ter todos os carros que ele quiser, ele pode ter todos os aviões, ele pode consumir tudo aquilo. E ele também pode fazer vários filhos. E aí, do meu ponto de vista, ele só pode ter uma esposa. E saúde ele só pode ter uma. E ponto, não tem... E pronto. Então, o que acaba acontecendo é que ele investe muito energia, o empresário, para ter muitos negócios e acaba esquecendo de uma única coisa que ele só pode ter uma. Porque se ele quebrar um negócio, ele quebrou. E aquele negócio ele pode fazer outro. Ele consegue recuperar. Ele pode perder todo o dinheiro, como já Sim. vários empresários. Eu já quebrei também. Eu fui e reconquistei. Agora, saúde... Saúde não tem jeito. Você quebrou na saúde e a morte. Uau. Você quebrou na saúde e a morte. Então, quando eu comecei... Isso estava muito forte. O Senhor colocou isso no meu coração. Então, eu tenho trazido essa mensagem. De que, puxa vida, esse é o único que você não pode errar. Nos negócios você pode. E eu me conectei muito nisso, porque não vou dizer que eu não sou relaxado relacionado à saúde, mas eu não tinha consciência da forma que você apresentou. Tipo, igual você falou agora, peraí, negócio eu posso ter 1, 2, 10, um pode dar certo, outro quebra. Aliás, eu posso perder todo o dinheiro. Sim. Você vai e recupera. Sim. Agora, a saúde, se você chegou no nível de perder toda ela, é a morte. Isso incrível. Daí. E aí, junto com essa questão da saúde, eu coloco no parâmetro casamento como saúde também. Sim. Porque ele está, por exemplo, na saúde do negócio, Napoleão Hill diz que o critério número 1 para manter um negócio é o casamento. E ele pesquisou, ele avaliou 25 mil pessoas para fazer isso. E das 1.000 pessoas mais bem-sucedidas nos Estados Unidos e das 25 mil pessoas mais pobres. Então ele teve um parâmetro, ele passou muitos anos, quase 3 décadas avaliando isso. Uau. Então eu utilizo dentro do meu modelo terapêutico o casamento como uma forma também. Porque dentro desse mesmo estudo de Harvard, que completou 75 anos, 3 anos depois eles concluíram que o casamento também aumenta a longevidade e determina felicidade e sucesso. Eu acredito nisso também. Eles, assim, não é que precisou, eles juntaram 78 anos de dados. Então, essa minha ótica pro empresário de olhar é como um valuation dele. E aí a ideia do Foi muito legal quando você trouxe isso aí. Quanto vale a sua saúde? Quanto tá valendo? Porque, por exemplo, vamos supor, independente do ramo que ele esteja, e aí ele tem uma circunferência maior que 1 metro. Sim. Isso é um risco cardíaco aumentado. Aí a pergunta é, hoje, o empresário aqui que está nos ouvindo, você tem que avaliar também. Por exemplo, eu quero fazer um negócio com essa pessoa que vai durar muitos anos. Mas o cara tá morrendo. E aí, se cuida. Não se cuida. Por exemplo, a pandemia foi uma sinalização disso. Porque um dos donos do Banco Santander, na Espanha, falou, dou todo o meu dinheiro para voltar a respirar. E não conseguiu. Então, esses são critérios, são coisas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação do Dr. Larry Ribeiro. E ele foi vice-presidente aqui na época dos dois. Por sinal, ele foi muito criticado. Assim, eu conheço ele, gosto do que ele fala, mas também tem pessoas que odeiam ele. É isso daí. Ele é meio ame ou me odeio, porque ele se posiciona, né? Se posiciona. E quem se posiciona corre o risco. Corre o risco. E aí o que ele falou? E aí pro empresário de novo. Ele era, na época, ele estava trabalhando, ele era o assistente do que era considerado o maior médico do mundo, em Harvard. E ele era responsável pela língua portuguesa e o espanhol. Então chegavam as pessoas que falavam português e espanhol de todos os lugares do mundo, ele que era responsável. E era unânime, todos falaram assim, eu entrego todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna para resgatar minha saúde. Porque esse cara sabe que ele pode fazer dinheiro de novo. E ele ligou ali que a saúde não tem valor. Toma tudo que eu tenho, me dá saúde, que eu vou e eu consigo. Que eu vou e consigo ele de novo. Ele já trilhou essa jornada de como fazer dinheiro. Sim, então ele fala assim, pode levar tudo, porque eu só preciso da saúde. Quando eu sair daqui, eu faço tudo de novo. Doutor Alexandre, dentro das terapias que você usa, qual a que mais você vibra quando você faz? Que você tem paixão, gosta de todas, eu tenho certeza, mas é que mais te move? O meu cartão de visita é a ozonoterapia, porque o resultado é muito rápido. Eu consigo ter um impacto muito grande. Ela abriu as portas muito para mim. Ela me conectou, ela me fez sentar nessa mesa aqui.
Se não, grandes mesas. Poxa, você já... várias pessoas, não sei se você quer mencionar, mas... Não, porque está nas redes sociais. Tá. Eu atendo o Pablo, atendo o Nésio, né? Pessoas desse... E aí, e um grupo de empresários. Eles fizeram muitas sessões comigo já. Você, assim, por exemplo, eu não sabia. Então, através da informação que você me passou, eu falei, opa, é assim? E eu falei, eu quero também. Sim. Eu quero poder me recuperar melhor, eu quero poder ter uma saúde melhor através de algo principalmente natural. Sim. Então, ela é assim, poucas coisas. E aí tem um vídeo do Larry Ribeiro que ficou muito famoso no YouTube que dizia assim, se ele tivesse que escolher uma única coisa para levar na ilha deserta, ele escolheria a ozonoterapia. Por quê? Imagina uma única coisa que mata vírus, bactérias, fungos e protozoários. Ajuda em artrite, artrose e hérnia de disco. Ele faz com que aumente a qualidade dos vasos sanguíneos e do coração. Ele melhora a saúde intestinal. Ele vai aumentar a disposição. Numa única técnica. Numa única técnica. E é a técnica hoje no mundo com o menor efeito colateral que existe. Para quem não conhece, que dica você deixaria? Vai ver tal vídeo, vai tal site. Porque quando eu conheci, eu fiquei surpreso. E eu falei, puxa, funciona mesmo. É validado, é algo que existe. O que você deixaria para quem talvez ainda não conhece e queira... Eu até falei para quem está assistindo agora, abre o coração e procura um vídeo que está falando bem e que está falando mal. Por quê? Você já vai estar preparado. Sim. Porque tem um grupo de pessoas que vão falar mal. Sim, em tudo, né? Em tudo. Então já assista os dois e tenha os dois pontos de vista dos dois. Mas... E tire suas próprias conclusões. No próprio YouTube vai acontecer isso, de você ver. E aí você vai ver o posicionamento daqueles que falam mal, você vai ver um nível, eles não confrontam, eles são afrontantes. Eles não querem ouvir, eles só criticam e vão... E aí tem uma discussão, isso é uma coisa importante. No Google Acadêmico, é o lugar onde está praticamente todos os artigos científicos do mundo. E sobre ozonioterapia, tem só ozônio, 1.900.000 artigos científicos. Uau. E sobre ozonioterapia como técnica terapêutica, tem um pouco mais de 180.000 artigos científicos. Então, normalmente, quem critica a ozonioterapia, quem critica e fala assim, isso não tem comprovação científica. Aí, o que começou a acontecer com essas pessoas quando elas me criticam? Aí eu já falo para ela, isso já dá para ver quem é você, que você não estuda. Você está criticando uma coisa que é uma das coisas que mais tem artigo científico no mundo. Mas ela não faz questão de procurar, mostrar, não. Ela ela quer criticar. Só vai criticar. Então, assim, ler artigo científico é trabalhoso. Não vai por esse caminho que pode ser que te canse. Mas se você assistir vídeos no YouTube, que fale bem, que fala mal, aí você vai saber o que acontece. Veja vídeo, assim, até vídeo veterinário, porque os cachorros e os cavalos não mentem. Eu comecei na ozonoterapia vendo um vídeo de um cachorro que ia ser sacrificado. E ele foi tratado. Foi tratado. E na época eu tinha 7 hérnias de disco. E eu falei, eu quero 6 cachorros, que vai ser tratado. Porque eu já tinha tentado várias terapias por 20 anos. Eu falei, se funcionou com esse cachorro, será que vai funcionar comigo? Aí eu vi fazendo num cavalo. Eu falei, agora se funcionar com o cavalo, vai ter que funcionar comigo. Tá certo. Ó, antes da próxima pergunta, eu queria saber um pouquinho como é que está sendo a sua experiência aqui nos Estados Unidos. Tem quanto tempo que você está aqui? Um recém-nascido aí na família, Sim. o Noah. Como é que está sendo essa experiência, mudança aqui para os Estados Unidos, uma nova fase e um baby ainda, né? Um ajuste que você tem que aí... Eu acredito no mover de Deus, com certeza. E de novo, sobre a ambiência. Aqui no Brasil, eu tinha que fazer muito esforço para ser valorizado. Muito esforço. Muita coisa. Aqui eu estou sendo procurado. Então, só por isso, no âmbito pessoal, já é uma coisa gigantesca, assim. E assim como nós já conversamos, eu tinha um desejo de atingir os homens. No Brasil eu estava atendendo muitas mulheres. Eu tive que até mudar a minha conduta para atender o casal para eu chegar aos homens. Então, aqui eu estou fazendo aquilo que eu estou proposto a fazer, que é atender os homens e a fazer com que esse empresário fique mais potente, que ele tenha mais pujança e mais coisas. Então, eu acredito que... Lembra, o empresário, quando ele aumenta, quando ele tem isso, ele vai refletir nos negócios. Total. Se torna um cara mais produtivo em tudo. Em tudo. Então, eu acredito, assim, acredito e estou vivendo um excelente momento na minha vida,
porque o meu nível de ser valorizado aqui é muito grande. E isso, assim, para mim está sendo assim, uma satisfação muito grande. E aí tem uma outra coisa aqui, que é o ambiente, né? Você tá nos lugares e vê assim, eu vim de um lugar que era de periferia no Brasil. E tem lugares bons no Brasil, mas você saiu um pouquinho já é desorganizado. E tá sentindo essa frequência me obriga ainda a ser mais organizado. O ambiente é transformador. Por exemplo, as oportunidades de fato que tem aqui de negócio, o incentivo do governo. Ontem eu fui num jantar de negócios e eu tive a oportunidade de ver algumas opções que o governo oferece. É assustador de bom. Sim. Então, aqui é um lugar, assim... imagino que deve ter sido sobre o SBA Loan. SBA. É incrível. Eu falo, quando você compara o que o Brasil faz e oferece para o empreendedor versus o que os Estados Unidos fazem, eu falo, não tem nem como comparar, esquece. Você abre uma conta, o governo, você abre uma empresa hoje, você tem linha de crédito, você tem benefício, você tem incentivo, você fica sem pagar imposto primeiro, segundo, terceiro ano. No Brasil, não tem linha de crédito, já começa a cobrar o imposto e você fica sendo ali, você tem que ser muito resistente. É assustador de quão é diferente. É muito. E aí isso, assim, hoje eu me reuni com algumas pessoas e com empresários que já estão bem sucedidos, eles não sabiam disso. Então, eu vejo, assim, isso é para mim muito grandioso, esse período que eu tô aqui, sentar nas mesas boas, sentar em mesas, vou chamar de mesas corretas, que é em mesas que vão te levar para lugares maiores. Exato. Porque essas pessoas me conectaram, por exemplo, numa reunião que estava apresentando isso. Então, para mim, assim, foi... incrível. Assim, puxa, eu não sei. E nós temos uma comunidade muito boa. Acho que a reunião que você foi que esqueci o nome dele. Foi do CRIA. CRI. Da Lagoinha. Da Lagoinha. É incrível. Nós temos aqui uma comunidade, nós temos vários eventos acontecendo para poder levar informação, mas você tem que estar disposto a ir atrás. E uma pergunta aqui. Quais são as dores principais, já que você agora algo que é um chamado seu, estar conectado com empresários, homens. Existe uma dor, tanto física ou emocional, que ela é comum no meio dos empreendedores? Vamos tentar empreendedores, até para poder tentar imaginar se a causa pode ser os negócios. Tem algo talvez mais específico que é muito comum você... Eu tenho notado um pouco de ansiedade. E aí, de novo, eu sou o cara que gosta dos estudos. Porque eu gosto de confrontar, e um estudo é ótimo para usar como escudo. E aí tem é legal, porque você sempre traz a base, o porquê, da onde veio. E aí tem um instituto em Harvard que chama Benson Harry. É um instituto, é um laboratório muito antigo. Tem quase 100 anos esse laboratório. E lá eles mostraram que de 60% a 90% de todas as consultas é relacionadas ao estresse. E aí tem um site aqui nos Estados Unidos que é magnífico, é um site do governo, mostrando o que o estresse causa. Então eu acredito que essa oferta e essa oportunidade de fazer muito business fez com que esse indivíduo se desconectasse e esquecesse de que ele teria que cuidar dessa saúde dele. Se desconectasse com ele mesmo? Dele mesmo, total, dele mesmo. Verdade. Então ele foi indo. E aí ele se desconectou, porque é lindo, entende? Por exemplo, a gente vem do ambiente do Brasil, aqui aquele cara que é guerreiro, que é violento no Brasil para querer fazer um negócio, se ele usa essa mesma força aqui, vai numa velocidade muito grande. É uma força, tipo, lá aqui é fácil. E aí, se ele não tomar conta, passar anos e ele esqueceu dele, que ele existe. E aí cai naquela questão que se ele não tiver tempo para cuidar da saúde, ele obrigatoriamente vai ter que encontrar tempo para a doença. Sim, não tem como correr. Ele vai ter que parar em algum momento, não tem como. E aí, uma outra questão que eu levanto, que aí é uma parte que eu amo fazer isso. Ok, ele vai ter que procurar tempo para a doença. Aí a pergunta é, o quanto ele deixou de dinheiro na mesa e de negócios por não estar mais saudável? Uau, muito. Muito. Porque com uma visão mais clara, com uma cognição mais limpa, com uma cognição mais assertiva, com uma tomada de decisão mais rápida. Aí algumas pessoas vão falar, mas o que isso tem a ver com a saúde? Por exemplo, o intestino é o segundo cérebro. Se o intestino não está saudável, o cérebro automaticamente não está saudável.
predominantemente, próximo de 90%, um pouco mais até de 90% dos hormônios que são produzidos no cérebro depende da fabricação do intestino. Então, se esse indivíduo, esse empresário, tem um intestino inflamado, um intestino que tem uma constipação, ele não está produzindo. ou ele tem diarreias constantes, ele não está chegando os hormônios. Ou seja, deveria ser muito mais fácil, mais leve para ele, não está sendo. Com certeza. Por exemplo, tem um hormônio que é a dopamina. Ele age predominantemente no córtex frontal. Eu costumo dizer que é o hormônio que não erra. É o hormônio da tomada de decisão. Se esse indivíduo não cuida bem do intestino, ele não consegue produzir as quantidades suficientes de dopamina. Então ele vai tomar decisões erradas. Aí agora eu vou pegar uma coisa que é desconfortável. E como ele quer decidir, e como que ele é empresário, e ele tá meio que viciado no negócio, então ele vai ter que usar aditivos. Uns usam cocaína. Uau. E aí tem aquele filme do Wall Street que o Leonardo DiCaprio faz, que ele vai mostrando que assim, todos os caras estão usando cocaína. Porque é a dopamina. Quem não tiver dopamina não decide. Ele vai atrás de um... E aí tem uma outra coisa, o Lúcio me conhece, para alguns é o que eu falo que o açúcar faz. O açúcar faz essa sinalização. Então se o cara fala assim, mas eu não uso drogas. Aí eu mostro artigos científicos que a dopamina, o açúcar vicia mais que a cocaína. Aí você fala, mas e aí, o que você está falando? Aí esse é o meu papo, é para isso que eu me dediquei. 60% das causas de morte no mundo é por processos inflamatórios crônicos, e o açúcar é o processo inflamatório crônico. É o maior causador da inflamação? Não, da inflamação Da inflamação. Eu digo que a gordura trans e o açúcar compete para quem mata mais. E aí o modelo, e aí vem uma outra questão. O empresário, se você é do ramo alimentício, se você é do ramo que se interessou aqui que eu estou falando. Já existe nos Estados Unidos, é um ótimo cenário, mas precisa de mais investimento na área de alimentos saudáveis. Porque aqui tem uma oferta de alimentos gigantesca, só que... Tanto boa como ruim, tem assim... E aí, por isso que eu me comprometo, por exemplo, tá aqui e vou vir quantas vezes for precisar, porque... aí eu vou tocar num calo. Aí alguns estão ouvindo, porque eu já estou acostumado, e ouve assim de orelhada e faz nem assim, quanto que eu vou ganhar com isso? Mas eu quero saber quanto que a sua família vai perder com isso, se você falecer. Sim, muito. E aí eu vou pegar um pouco mais pesado, porque morrer é fácil. Agora eu vou pegar pesado. Vocês já viram alguém com AVC? Quando alguém tem um AVC, no mínimo 2 ou 3 pessoas da família ficam paralisadas para ter que cuidar dessa pessoa. Então, se você não quer fazer por você, faça pela sua família. Faça pela sua esposa, faça pelos seus filhos. Não ferre com a vida dos outros. E das pessoas que mais te amam. Tem pessoas que às vezes conseguem fazer por outra pessoa. Então tá aí esse cara que você tá falando. Não faz por você, vai por alguém. Pensa na família, nos filhos. Faça pela sua nação. Seja uma pessoa mais poderosa. Faça mais riquezas. E falando de açúcar, né? Nós passamos aí alguns dias. E foi engraçado, porque... Cara, a gente começou a falar, para de falar disso, para de falar de açúcar. Mas foi interessante porque você começou a trazer consciência. Nós estávamos naquele primeiro dia em 4, né? Sim. 4 pessoas. Total 6. 6, isso. Cara, para. A gente está começando a ficar aqui agoniado. É desconfortável. É desconfortável, mas só que a informação, ela é o quê? Ela liberta. Então, ou seja, eu consigo lembrar... as horas que você fala, cara, o açúcar é isso, o açúcar é aquilo. E a gente começou a pegar no seu pé, né? E aí, doutor, pode isso aqui, não pode. A gente tava lá toda hora que passava, em qualquer tipo de alimento. E aí, pode isso aqui? Pode ou não pode? Mas parece que não, naquela brincadeira, naquela provocação, mexeu comigo. Eu falei, caramba. Eu falava o seguinte, que açúcar é assim mesmo. E eu não falo, não, açúcar não é parte da minha vida. Né? Porque a gente tende a deixar algo como normal. É assim mesmo. Todo mundo consome açúcar. Olha a informação que eu vou te trazer agora. Uma das pessoas que participaram dos Imparáveis, encontrei com ela ontem, no jantar de negócios. Perdeu 4 quilos. A gente tá falando de... só porque cortou o açúcar. A gente tá falando de 3 semanas que foi o Imparável. 3 semanas? 3 semanas. 4 quilos. Uau. Ou seja, provocação. Eu amo provocar as pessoas. Falando em Imparáveis, cara, como é que foi a experiência? Conta pra mim aqui, depois de 3 semanas, conta o que talvez mais impactou você lá.
Para quem não sabe, os Imparáveis foi um evento, foi uma experiência que o Dr. Alexandre se colocou, né? Doou o tempo dele para a gente poder viver juntos lá. Primeiro nós vivemos a experiência entre seis homens e depois vivemos a experiência com mais 12 homens, né? Então foi uma experiência dupla que para mim ficou marcante na minha vida. Como é que foi para você, depois agora que passou já um período? Teve uma coisa, eu tava até para falar, teve um dos integrantes que ele entrou e ele tinha uma energia presunçosa, de orgulho. E aí, na hora de despedir, eu lembro. Ele abriu o coração, num abraço. E aí o coração dele ficou aquebrantado. Eu já estava muito feliz, mas em várias camadas. Em várias. Sim. Tipo assim, um nível de satisfação muito boa. Mas na hora que eu vi que é o que tinha o coração mais duro, que deu que amoleceu, e aí ele trocou o tom de voz e ficou... Aí eu falei, puxa, no meu coração, aquele foi um dos que mais valeu. Uau. Porque tocou naquele que tem que ter o coração até mais duro. Uau. Então... Tem muitas coisas, eu poderia ficar aqui horas falando das experiências, o tanto quanto foi bom. E aí eu já vejo aquele homem indo para casa, ele lidando com a esposa, sabe? De uma forma diferente. Lidando com seus funcionários, porque ele falou desse empresário, ele já tem um negócio bem consolidado. E tem muitos funcionários, aí eu fiquei imaginando ele lidando com esses funcionários, porque se ele lida bem com os funcionários também ficam bem e eles voltam para suas casas de uma forma diferente. De uma forma diferente. Então, assim, de muitas coisas, ver até os mais resistentes ali. E é duro, porque vamos ser sinceros aqui um com o outro. Se parar a pensar, quando nós entramos naquele avião para ir para lá, até eu estava resistente. Sim, porque eu falei, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí chegamos lá, organizando as coisas ali, Deus direcionando. Aí, peraí, eu estava também. Não pensa que foi fácil para mim. Aí chegamos, começamos, então, doutor Alexandre, um aqui. Aí foi acontecendo. Então, gente, pro homem se abrir, para ele poder sair daquela fuga interna, tem que ter um sacrifício. O cara tem que sair daquela zona de conforto, não tem jeito. E aí a estrutura aconteceu, porque assim, nós tivemos muitas reuniões, muitas. Só que foi interessante porque assim, ela foi crescente. E aí mesmo que nós tivéssemos as reuniões, na hora que a gente foi fazer os preparativos e comprar os materiais, na hora virou outra coisa. E aí surgiu muitas outras coisas. E talvez uma das coisas mais incríveis, talvez, das ferramentas dos Imparáveis, surgiram no espontâneo. Totalmente. Acontecendo. Acontecendo, e não esperava. Por mais que a gente planejou, e foram outras pessoas com muita experiência. Sim. Só que ali eu falei, talvez esse seja um outro ponto, que o auge das ferramentas, elas surgiram no acaso. No acaso e na surpresa. E na surpresa. Eu falo que o acaso, né, eu vejo que Deus tinha aquele momento já preparado, esperando, e aí, vocês vão fazer acontecer? Eu já preparei tudo, acredita, porque vocês estão aqui organizando de uma forma, mas eu vou surpreender vocês. Porque olha que gostoso, pensa, para quem organizou, aparentemente não tem surpresa. Porque você já sabe, você organizou, você programou. Eu fui surpreendido o tempo todo. Eu fui surpreendido. Olha que doido. Eu fui surpreendido quando nós vivemos a experiência. Aí eu falei, eu já sei o que vai acontecer, então amanhã vai ser a mesma coisa. Mesma coisa o quê? Foi totalmente diferente, assim, foi incrível. Então foi muito legal. Mesmo estando no controle, fugia do controle e esse fugir do controle era onde aconteciam as coisas incríveis, assim, o extraordinário. E os Imparáveis vai acontecer novamente dia 30 a 31 na Geórgia. Você está convidado, vale a pena participar. É incrível. Não são muitas pessoas, porque eu dependo das pessoas que participaram para poder me ajudar, para poder fazer acontecer, né? Eu conto com você. É uma entrega muito grande. Tudo vai ser uma bênção. Já temos homens que já se posicionaram falando, eu vou participar, eu quero viver essa experiência. É incrível. Teve um que foi muito legal, do Brasil. Mandou mensagem, eu quero participar. Uau. Quando vai acontecer aqui no Brasil? Eu falei, quando eu tiver voluntário, vem pra cá, participa, aí eu volto com você e nós fazemos com 10 homens. Que legal. Depois dali você vai e entrega para mais outros homens. Que maravilha. Então, anyway,
Foi uma bênção. Eu falo, obrigado por você ter foi incrível. Colocado ali 4 dias né, do seu tempo, recém-nascido, o seu baby. Então eu vejo que até isso Deus preparou. Sim. Preparou os homens para poder acreditar e viver juntos. Sim. Para depois entregar para outros homens. Então foi tremendo. Foi tremendo mesmo. Muito bom. Bom, estamos caminhando aqui para o final. Quero fazer um bate-bola aqui com você. Vamos lá? Vamos lá. Bom, antes disso, faz um convite para esses homens imparáveis para poder participar do próximo. Olha para a câmera, faz um convite. Você é um cara que fala bem. Talvez aí você vai viver um dos momentos mais incríveis da sua vida. De fato, não estou puxando sardinha, não. Porque pode ser que você esteja carregando pesos que você não está dando conta. Sua vida não está fluindo porque você está pesado. E aí você vai estar num ambiente seguro, com pessoas maduras que já viveram essa experiência. Então, o seu próximo passo, de repente, você não está conseguindo porque está pesado demais carregar o que você está carregando, dos pesos, dos seus traumas, e viver isso num ambiente seguro, com homens, com empresários, e com todo mundo na mesma visão, na mesma direção, querendo a mesma coisa, na mesma entrega, vai ser difícil você conseguir um outro lugar que viva isso, assim. Então, não perde tempo, não. Vai ser incrível. Alexandre, vamos lá. Livro favorito? Livro favorito é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Bem mais precioso? A minha família. Um sonho realizado? Ser médico. Legal. Como é que você define o seu melhor em uma palavra? O meu melhor é caridoso, assim, de entrega. E é mesmo. A gente comentando no último encontro nosso, eu falei, cara, você para tudo. E é interessante porque ali você fala, ok, fala. Então você se entregava 100%. Foi muito legal, muito legal mesmo. A meta de vida? Meta de vida? Vai parecer religioso, mas não é não. É ativar esses homens para acelerar o retorno de Jesus. Amém. Isso para mim. Eu mudei recentemente, tem uns 3, 4 meses, e eu estava fazendo uma palestra, e aí colocou lá um monte de coisa. CEO, CVO, investidor, não sei o quê. Aí quando começou o papo, a pessoa me apresentou, né? Falou um monte de coisa, aí veio no meu coração. Na hora que eu peguei o microfone, eu falei assim, gente, vocês me permitem substituir tudo isso por ativador de pessoas? Só isso que eu quero fazer. Eu quero ativar pessoas para elas poderem conseguir enxergar de verdade quem elas são. O que Deus chamou elas para fazer. Qual o propósito de vida. E aí eu falo, e eu tenho muita paixão nisso, por quê? Porque um dia eu fui ativado. Um dia eu acordei e alguém me deu uma cacetada e eu falei, e aí? Você vai ficar até quando sendo somente empresário? Correndo atrás de dinheiro, acordando e pensando, quanto eu vou ganhar hoje? Então, eu amo conversar com alguém e tirar o melhor dela para poder pensar em coisas novas, né? Massa. Uma frase inspiradora que você queria deixar. Vai parecer religioso de novo, né? Que seja. Mas eu carrego isso. Tudo que pedirem de coração, crendo, vos recebereis. Então, porque teve coisas, desejos em oração que demoraram 1 década para acontecer, mas aconteceu. Na minha vida tem acontecido tudo. Então, o que eu posso dizer, não desista. Essa é uma característica de homens fortes, seja do empresário, seja do atleta, seja daqueles que mudam a humanidade, daqueles que deixam o seu legado na humanidade. Você não pode desistir. Então, aquilo que você pedir de coração, crê nele que você vai receber. Amém. Obrigado. Bom demais. Eu falo que eu aprendo sempre que a gente conversa. Aprendo. Obrigado por tudo. E vamos continuar aqui. Vamos, tô aí. Essa jornada, nos vemos aí durante a semana. Vamos sim. Malhando firme, né? Eu tenho viajado muito, eu preciso voltar. Eu tô ficando para trás. Tem que são prioridades, são etapas, né? E aí nesse período que eu tô... Não, eu gravei um podcast, aí eu cheguei pra pessoa e falei assim, nossa, esse mês tá muito corrido, porque minha filha vai pra faculdade, é dia 30, no dia do meu aniversário, eu vou levar ela, deixar ela na faculdade. Aí ele virou e falou assim, e nunca mais vai voltar.
Eu falei, obrigado, viu? Nossa, você não tem ideia como você me motivou. Quanto você foi legal comigo. Nossa, obrigado. Vamos parar. Nem quero gravar com você mais. Obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe. Deus te abençoe também. Firme nesse foco de ativar homens, empresários. Conta comigo e trazer aí. essa consciência. Nós precisamos, desde um simples ponto que parece besteira, que é falar sobre o açúcar. As pessoas, quando eu falo besteira, é porque soa que é uma besteira. Sabe por quê? Porque é comum. Não, todo mundo come. E aí parece que se tornou normal. E não é. Não é. Tá destruindo as nações. Famílias, né? É o que você falou. Você trouxe muito, de uma forma muito mais pesada. Você comendo açúcar, você não cuidando do seu corpo, você tá o quê, ó? Estragando sua família, seus negócios, deixando de ser produtivo. Tá deixando de fazer o que tem que fazer. Exatamente. Obrigado, doutor Alexandre. Conta comigo. Deus abençoe. Deus abençoe.